Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quarta aula para falar a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito de um livro bem especial, porque ele é o menor livro do Antigo Testamento. Então hoje nós vamos falar a respeito de Obadias. Este livro que na Tanakh é chamado de Oved-Yah, ou em algumas versões, Oved-Yahu, que pode significar servo ou adorador do Senhor. E com apenas 21 versículos, o livro de Obadias então levanta o troféu de menor livro do Antigo Testamento. Ele também faz parte aí do rolo dos 12 profetas menores e tem como seu tema central a soberania de Deus sobre as nações, não somente sobre Israel e Judá, já que as profecias, os oráculos de Obadias aqui não são nem para o reino do norte nem para o reino do sul, mas para uma outra nação. Qual nação é essa? Edom. Mas quem seria Edom? De onde surgiu essa nação que importunou Israel em toda a sua história? Hoje nós vamos lembrar um pouquinho de quem era esse povo. E para chegarmos lá, nós precisamos voltar lá em Gênesis 25, onde nós vemos a respeito do casamento de Isaac e Rebeca. E como Rebeca era estéril, mas Isaac orou ao Senhor, o Senhor abriu o ventre de Rebeca. Rebeca ficou grávida e ficou bem grávida. Ela ficou grávida de gêmeos. E lá no ventre dela mesmo, as crianças estavam lutando entre si. Eu sou o primeiro, eu sou mais velho, blá blá blá. E aí o Senhor dá uma palavra para Rebeca lá no versículo 23. E o Senhor vai dizer para ela: Rebeca, você está grávida e tem dentro de você duas nações, dois povos que já estão se dividindo dentro ainda do seu ventre. Mas eu já vou lançar o braba para você aqui agora, Rebeca. O mais velho vai servir o mais novo. Então fica atenta, se prepara, porque a história está prestes a se desdobrar diante dos teus olhos. Então, como nós já conhecemos a história, nasceram Esaú e Jacó. Esaú era um grande caçador, Jacó já era um rapaz mais de ficar deitado na rede, tomando chimarrão, andando de chinelo havaiana por aí, ou até descalço, de boa. Um cara mais caseiro. Num dia qualquer, Esaú voltou da caça dele super cansado, com seu temperamento sanguíneo, achando que o mundo estava acabando, que ele iria morrer. Ele passa perto da tenda de Jacó. Jacó está fazendo um guisado vermelho. Então Esaú pergunta para ele: pô, irmão, me dá um pedaço aí, me dá um pouquinho, me dá um prato de sopa para mim, por favor, que eu tô morrendo. Jacó fala para ele: você quer o guisado? Tudo bem, eu te dou, mas não de graça. Eu quero que você me venda a sua primogenitura. Eu quero receber a bênção do papai. Esaú ouviu aquilo e falou assim: eu tô ponto de morrer, do que me serve a minha primogenitura? Toma a primogenitura porque eu quero é viver, eu quero comida. E é por isso que nós vamos ver lá no versículo 30 do mesmo capítulo 25, que porque Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de guisado vermelho, a partir daí ele ficou conhecido como Edom, que significa vermelho. Então, assim como mais para frente, Jacó teve seu nome mudado para Israel e todos os seus descendentes receberam nomes de acordo com o patriarca Israel, sendo conhecidos como israelitas, assim também todos os descendentes de Edom ou Esaú ficaram também conhecidos como edomitas. E não somente edomitas, mas também porque eles moravam ao redor do Monte Seir. Muitas vezes eles eram distinguidos também ou apontados como Seir, como lá em Deuteronômio 2, versículo 12, vai nos dizer assim: que outrora os Oreus eram quem habitavam Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram diante de si e moraram no seu lugar, assim como Israel fez com a sua herança na terra que o Senhor havia dado para eles. E este Monte Seir estava ali localizado ao sul e leste do Mar Morto, que seria também ao sul da nação de Israel. Então, mesmo que essas duas nações, de certa forma, poderiam ser chamadas de nações irmãs, nós vemos que essas duas nações não se deram bem em toda a sua história. Houve conflito entre elas o tempo
tempo todo, começando desde lá do Êxodo, depois que o povo saiu do Egito, onde nós vimos aqui nas nossas aulas, e lá em Números 20, do 14 ao 21, vai nos contar o que aconteceu. Quando Israel precisava passar pela terra de Edom, o povo de Edom se tornou hostil contra Israel, impedindo eles que passassem por ali. Então eles mandaram mensageiros até Edom dizer para eles: ei, somos nós, somos teus irmãos. O Senhor nos visitou na terra em que nós estávamos presos, exilados, mas agora nós estamos libertos, nós estamos indo para a terra que o Senhor prometeu aos nossos antepassados. Permita que nós venhamos passar pela sua terra, nós só vamos passar pelo Vale do Rei ali, não vamos nem entrar para a direita nem para a esquerda, não vamos comer nada no caminho. Mas Edom endureceu seu coração e eles disseram: não, de maneira alguma vocês não entram na nossa terra. E por causa daquilo, Israel teve que dar a volta em toda a extensão do território de Edom, enquanto eles iam a caminho de Israel. E é muito interessante quando nós aprendemos a respeito das profecias bíblicas e nós vemos que entre todas as nações da terra, incluindo Egito, Babilônia, Assíria, nós vamos ver que Edom é a nação que mais recebeu oráculos da parte dos profetas a respeito de uma destruição, de um julgamento e de um juízo da parte do Senhor contra a nação. Então, tirando aqui Israel e Judá, Edom é a terceira nação ao que mais se profetizou contra em todas as escrituras. Isaías profetizou contra ele, Jeremias, Ezequiel, Amós e Malaquias, sem contar Obadias, claro. E um oráculo bem especial que é importante você anotar aí é o oráculo do capítulo 49 de Jeremias, do versículo 7 até o 22, que são palavras muito similares às palavras de Obadias aqui. Então alguns vão até discutir se um não teria copiado o outro, ou se de alguma forma os dois profetas, como contemporâneos, não teriam tido um tipo de visão compartilhada, ou se apenas as palavras haviam sido compartilhadas entre eles e eles depois proclamaram aqueles oráculos. Mas é um fato, as palavras são muito similares. É quase certo de que um estaria declarando as palavras do outro, mesmo que nós não saibamos qual dos dois teria feito isso. Mas entre todos os pecados de Edom, qual seria aquele grande pecado que Edom cometeu, que o Senhor não deixou passar, trazendo o seu juízo contra essa nação? Se você ler lá em Ezequiel capítulo 35, versículo 5, dentro de uma profecia contra Edom, você vai ler o Senhor pronunciando contra Edom, dizendo que eles guardaram inimizade contra Israel e entregaram Israel à espada no dia da sua calamidade. Então, em algum momento, Israel estava sendo perseguido pelos seus inimigos ou atacados, e Edom, como uma nação amiga, uma nação irmã, ao invés de estender a mão para ajudar Israel, eles entregaram Israel à espada que estava vindo contra eles. Também lá em Salmo 137, um salmo dos exilados, enquanto eles estavam à margem dos rios da Babilônia, e o povo da Babilônia estava pedindo para eles: cantem alguma canção de Sião pra gente. E eles questionam: como nós cantaremos as canções do Senhor em terra estrangeira? Não faz sentido. Mas mesmo assim, de alguma forma, eles começam a entoar um cântico aqui, um oráculo, e no versículo 7 eles declaram contra Edom. Como tipo de oração cantada, eles vão dizer assim: Senhor, lembra-te dos edomitas, lembra-te do dia de Jerusalém em que eles diziam: arrasai até os seus alicerces, que caia, que destruam, que morra todo mundo. No versículo 9 até fica confuso se são ou não os edomitas dizendo também, mas eles estariam gritando assim: felizes são aqueles que pegarem os seus filhos e esmagarem com uma rocha. Então, em algum momento, possivelmente durante a invasão da Babilônia, os edomitas viriam aqui, se aproveitando do momento de catástrofe, apoiando os inimigos de Israel, que eles sejam destruídos. E o Senhor viu tudo isso e ele considerou isso contra os edomitas, e por isso o Senhor atentou contra eles com juízo. Mais para frente nós ainda vamos ver mais a respeito da história dos edomitas, porque lá na frente eles vão mudar de nome de novo e vão continuar causando problemas para Israel
Israel até mesmo nos tempos de Jesus. Mas deixa isso lá para frente. O autor desse livro, de acordo com o subscrito, lá no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler que esta é a visão do Senhor a Obadias. Mas essa é a única informação que nós temos a respeito deste homem Obadias, já que muitas vezes quando nós lemos o subscrito nós vemos o pai ou a região de onde ele é, ou o tempo que ele vivia, quem era o rei, mas aqui nós não temos muitas informações, o que pode significar duas coisas: ou que Obadias era muito conhecido dos seus ouvintes, para que não houvesse a necessidade de se apresentar ou dizer filho de quem ele era, ou também para apontar que Obadias era um homem simples, alguém que não via de uma família muito conhecida ou de boa estatura financeira. Alguns estudiosos vão até sugerir que essas profecias que eram feitas para outras nações, elas eram declaradas na verdade dentro dos santuários, e muito possivelmente Obadias fazia parte desse grupo de sacerdotes ou de profetas, na verdade, que estariam profetizando dentro do templo de Jerusalém. A data do ministério de Obadias nós vamos colocar aqui como indefinida, já que nós não podemos afirmar com clareza qual seria a data do seu ministério. Entre todas as discussões a respeito de quando teriam acontecido as proclamações dos oráculos de Obadias, nós vamos ver que são duas as principais vertentes aqui no meio dos estudiosos. A primeira seria daqueles que acreditam que os oráculos de Obadias teriam acontecido durante o reinado do rei Jeorão, filho do rei Josafá, que teria reinado durante 848 a 841 a.C., porque de acordo com 2 Reis 8 e 2 Crônicas 21, nós vemos que foi nesse tempo que os filisteus e os árabes invadiram Jerusalém, e isso teria ocorrido por volta de 844 a.C., durante o reinado de Jeorão. Agora, outra vertente seria daqueles que acreditam que os oráculos de Obadias teriam acontecido durante a destruição de Jerusalém pela Babilônia lá em 587, ou em algum lugar ali nos primeiros anos depois do exílio. E o versículo-chave do livro de Obadias seria o capítulo 1, versículo 15, já que só tem um capítulo, então só o versículo 15, que vai nos dizer: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim será feito contigo, e o teu malfeitor tornará sobre tua cabeça. Muito parecido até com o que Apocalipse vai falar a respeito de Jesus vindo e trazendo consigo as recompensas de todas as pessoas, para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, para falar sobre o resumo do livro de Obadias, eu não vou dividir em tantas partes, mas simplesmente explicar que o livro vai falar a respeito de Edom e como Edom celebrou e se aproveitou da fraqueza do seu irmão aqui como nação irmã, e por este motivo o Senhor vai vir com julgamento, com juízo contra eles. E esse é o simples e óbvio resumo de Obadias. Então agora vamos para o esboço de Obadias do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, com a ruína de Edom sendo anunciada ou proclamada. No versículo 1, então, nós vamos ver aqui que Obadias é o mensageiro do Senhor, que é levantado pelo Senhor para anunciar o juízo contra Edom, e esse juízo faz parte da guerra santa da parte do Senhor para honrar a nação de Israel. E depois, pela ordem do Senhor, Obadias vai profetizar que Edom vai ser conquistada por um tipo de coalizão de nações que virão, conquistarão e destruirão eles, mesmo que eles estejam firmados ali em um território pedregoso ou em uma montanha pedregosa, que fazia com que eles estivessem seguros por muitos séculos. No versículo 3, então, ele vai dizer que a arrogância do coração de Edom enganou eles. Ó, tu que habitas no penhasco, na tua alta morada, e dizes em teu coração: quem poderá me derrubar a terra? E o Senhor, que sonda os corações e entende até mesmo aquilo que as nações pensam a respeito de si mesmo, ele ordena Obadias que anuncie que esta destruição virá por meio de muita traição, onde aqueles antigos aliados de Edom vão se tornar contra eles e se tornarão inimigos, e serão eles que trarão a ruína de Edom. No versículo 7 ele vai dizer: são os teus aliados que vão te levar para fora do teu território, e são esses os que comem pão contigo, que colocarão armadilha debaixo de você. Aí depois no versículo 8 e 9 o Senhor vai declarar a falência, a miséria aqui dos dois principais grupos em que Edom coloca sua grande confiança e se orgulha, sendo eles os seus guerreiros e os seus sábios. E seria legal aqui lembrar que Jó e seus amigos eram da região de Edom.
lá do norte da Arábia, não sei se você se lembra. Então Edom se orgulhava dos seus sábios e de sua sabedoria. O Senhor estava dizendo para eles: não há sabedoria em Edom, não há entendimento no monte de Esaú. E os seus guerreiros, eles vão tremer de medo no dia que eu visitar eles. Depois, avançando no nosso esboço, do versículo 10 ao versículo 14, é onde nós vamos ver os motivos da ruína de Edom. E o crime principal de Edom foi a traição. E lá em 2 Reis 25 nós vamos ver que quando a Babilônia invadiu Israel, invadiu Jerusalém, Edom se aproveitou do momento e ao invés ali dele ajudar a nação irmã, ao invés de ajudar aqueles que são filhos de Abraão também, ele aproveitou aquela fraqueza deles para tomar suas posses, para saquear o povo, para entregar eles à espada e provavelmente tomando o povo de Israel para vender eles como escravo depois. E o Senhor não viu isso como algo bom. A mão do Senhor está pesando contra os edomitas por causa da sua traição e do seu menosprezo a Israel. E por último, do versículo 15 ao versículo 21, nós vamos ver a respeito do dia vindouro do Senhor, no contexto aqui da destruição de Edom. E no versículo 15 nós vamos ler que esse dia vindouro do Senhor, que trará a destruição de Edom, na verdade também está no contexto de julgamento e destruições das outras nações também. Então o dia do Senhor não é simplesmente para Edom, mas é o dia em que o Senhor visitará para julgar as nações. E então do 15 até o versículo 18, parece que o dia do Senhor, essa vingança, vai acontecer como num tipo de troca de papel. Porque vocês fizeram isso com Israel, eu vou permitir que Israel veja isso acontecendo com vocês. Então, porque vocês tomaram as terras deles, eu vou permitir que eles no futuro venham tomar as suas terras. E Israel vai ser o fogo e Esaú vai ser a palha. E isso tudo vai acontecer quando eu trouxer todos os exilados de volta para Sião. Esaú, se prepare. E é assim que o livro vai finalizar no versículo 21, dizendo que os vencedores subirão a Sião e a partir de lá eles julgarão Esaú, porque o reino será do Senhor. E claro que, segundo todo o contexto aqui das profecias bíblicas, nós já entendemos que este dia do Senhor é vindouro e o reino que será do Senhor acontecerá no contexto do príncipe santo, o rei da linhagem de Davi, o prometido do Senhor, estabelecendo o seu trono no Monte Sião, em Jerusalém, para julgar, para governar sobre todas as nações. E é exatamente isso que nós também estamos esperando. E é assim que nós vamos finalizar a nossa grandiosa revisão deste grandioso livro de Obadias. E a gente se vê na nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.